A igreja precisa aproveitar enquanto não chegar a proibição. Louvado seja Deus, aleluia. Irmão Hélio deu um tiro. Eu não sou afeito a usar arma. Nunca dei um tiro. Só dei tiro de carreira. Porque quando tinha as confusão na escola, como não era de brigar, então eu dava um tiro de carreira. Mesmo gordinho, ainda dava umas carreirazinhas. Mas eu quero apenas, irmãos, para não cansá-los, nós já ouvimos a pregação do Evangelho, o Evangelho já foi pregado nesta noite aqui. Eu quero pegar carona no texto da leitura oficial. Carta aos Hebreus, capítulo 9, e os versículos 27 e 28, porque eles são complementares. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Aleluia. Queridos irmãos e amigos que estão nos escutando, todos nós, seres humanos que nascemos neste mundo, Deus colocou em nós, e Salomão diz isso no Eclesiastes, Deus colocou em nós o senso da eternidade. Pouquíssimos de nós gostamos de falar sobre morte. Pouquíssimos de nós gostamos de cerimônia fúnebre. Pouquíssimos de nós gostamos de, às vezes, até de visitar um enfermo. E no nosso ofício, nós precisamos muitas vezes visitar, precisamos ungir, precisamos orar. Mas em via de regra, pouquíssimos de nós gostamos da palavra morte. Mas se há algo que faz parte da vida de nós que estamos vivos, é a morte. A morte é um encontro marcado com cada um de nós. Aleluia. Todos nós, a não ser pelo arrebatamento da igreja, todos nós passaremos pela morte. E Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, capítulo 15, que o último inimigo a ser aniquilado será a morte. Nós, os crentes em Jesus, que temos Jesus como Salvador, temos absoluta certeza de que Ele nos salvou, não podemos temer a morte. É bem verdade que como seres humanos não queremos ficar doentes. É bem verdade que não queremos passar por dores. A morte, a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre a morte é suficiente para a gente se agarrar com Jesus e a salvação que Ele providenciou na cruz do Calvário a nosso respeito. Muita coisa a gente não sabe da morte. Mas uma coisa que nós temos absoluta certeza é que quando cada um de nós transpusermos o rio da vida, nós receberemos o bem-vindo daquele que nos salvou na cruz do Calvário e derramou seu sangue por mim e por você. Mas o escritor aos Hebreus, ele vai dizer: ao homem ou aos homens está ordenado. Não é uma opção. E quero dizer, a não ser pelo arrebatamento da igreja, que todos nós estamos aguardando. Porque se há um texto que eu amo na Bíblia, é a carta aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4, a partir do versículo 13. Está escrito assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já morreram. E lá pelo versículo 16, 15 e 16, Paulo vai dizer: a trombeta soará. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos, todos aqueles que vieram da velha aliança, os crentes do Novo Testamento, os mártires da igreja, aqueles que foram perseguidos por causa da sua fé, aqueles que eram levados para o Coliseu pelo imperador Nero para ser trucidados por leões, aqueles também ressuscitarão primeiro do que aqueles que estiveram vivos. Mas Paulo diz assim: os que morreram em Cristo. E esta palavra é importante, porque não são só os que morreram,
Mas morreram em quem? Morreram crendo em quem? Morreram pondo a sua confiança em quem? Os apóstolos na carta, no capítulo 4 dos Atos, quando começou a primeira perseguição à igreja cristã, as autoridades disseram: está proibido falar no nome de Jesus. E eu quero dizer aos irmãos dessa noite, nós não estamos longe de que isso venha acontecer novamente. Mas quer creiam, quer não creiam, quer proíbam, quer não proíbam, a igreja segue triunfante, pregando o evangelho, dizendo que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e um dia voltará para nos buscar. E no discurso de Pedro, quando mandaram saber dele: por que vocês fizeram isso? Em nome de quem vocês fizeram isso? Atos 4, capítulo 12, versículo 12, Pedro vai dizer assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens que importa que sejamos salvos. E Paulo vai dizer: aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram segurados e confiados na salvação que há na pessoa bendita de Jesus, confiados naquela salvação que é eterna, aquela salvação que começou aqui e a sua finalidade será o céu, onde estaremos para sempre com o Senhor. Mas o escritor aos Hebreus vai dizer: como está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois o juízo. Mas ele complementa, porque há uma vírgula: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Este velho mundo, esta tapera, já caindo, ainda não caiu porque a igreja está aqui. O anticristo ainda não se manifestou porque o Espírito Santo ainda não levou a Rebeca para encontrar com Isaac nos céus. Este mundo ignora que um dia Jesus voltará. Este mundo ignora que Jesus ama o pecador e odeia o pecado e abomina o pecado. Este mundo, ele se opõe a tudo quanto se chama Deus, a tudo quanto se prega a Deus. Mas haverá um dia em que o Senhor aparecerá segunda vez, está escrito aqui, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Queridos irmãos e amigos, o meu tiro é mais rápido do que o do irmão Hélio. O meu é só um de espoleta. Mas quero dizer a quem está nos ouvindo nesta noite: se há uma coisa séria a ser tratada por cada um de nós, é a nossa ida para a eternidade. Nós planejamos tudo. Nós planejamos, por exemplo, o que iremos fazer amanhã. Vamos a Santana resolver um negócio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos à roça tirar leite. Todo mundo programa tudo. Mas o profeta Amós, no capítulo 4, versículo 12, ele diz algo que nos cabe a todos nós, crentes e não crentes. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E quero terminar como comecei. A morte é um encontro marcado por cada um de nós, para cada um de nós, melhor dizendo. E ao homem está ordenado a morrer uma vez, e depois disso segue-se o juízo. Cristo Jesus será o nosso advogado. Paulo vai dizer que ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não é pastor que salva, não é autoridade religiosa que salva, não é o seu dinheiro que salva, não é a inteligência que salva, não é a sua força física que salva. Somente Jesus Cristo salva. Ele morreu na cruz do Calvário para que o homem não fosse para a eternidade sem Deus. E o nome dessa eternidade sem Deus chama-se inferno, chama-se sofrimento. E quando nós, os crentes, pregamos o evangelho, é para dizer a você que ainda não é crente que há uma saída.
saída, há uma escapatória, há um céu nos esperando para vivermos eternamente com o Senhor. E todos dizem: Amém. Onde está que não se vê meu irmão? Vai dizer nesse Amém, meus amados irmãos, a gente louva a Deus, agradece por este momento. Quero louvar a Deus pela vida da igreja aqui de Ouro Branco, pelos irmãos que nos deram a alegria de estar conosco, adorando a Deus neste lugar e falando da grandeza de Deus e falando da sua bondade e falando da sua morte no Calvário para nos dar o direito de ir para o céu. Quero dizer aqui que foi dito aqui tudo quanto uma pessoa precisa ouvir a respeito de céu, de salvação, de arrependimento. E tudo isso o ser humano deve fazer antes de morrer. Porque depois que morrer, segue-se ao juízo. Muitas vezes eu questionava muito com o meu irmão que me ganhou para Jesus.